Em meio a uma geração corrompida e violenta, quando o coração dos homens se afastava cada vez mais de Deus, existia um homem diferente. Um homem íntegro, justo, que andava com Deus. Seu nome era Noé. Hoje, vamos mergulhar na história de Noé, um dos personagens mais intrigantes e impactantes da Bíblia, e descobrir o que sua vida tem a nos ensinar sobre fé, obediência e salvação. Contexto do mundo em Gênesis 6. A decadência da humanidade. A decisão de Deus de julgar o mundo. A terra estava cheia de violência. Todos pensavam apenas no mal, dia e noite. Deus, então, se entristece profundamente. Leitura comentada de Gênesis 6:5-13. Explicação da palavra corrupção no hebraico. Como era a cultura e o comportamento da época. Comparações com os dias atuais. Então Deus fala com Noé. Um chamado sobrenatural, impossível aos olhos humanos, construir uma arca em terra seca. Gênesis 6:14-22. Detalhes sobre o tamanho da arca, equivalência moderna. O escárnio que Noé deve ter enfrentado. Noé como pregador da justiça, 2 Pedro 2:5. A paciência de Deus, 120 anos de construção. O caráter de Noé. Item 3 qualificações de Noé. Justo, íntegro diante das pessoas. Íntegro, sem corrupção moral interna. Andava com Deus, íntimo e obediente, como Enoque, Gênesis 5:24. Noé não foi perfeito, mas foi fiel em uma geração que havia abandonado totalmente a Deus. Ordem divina e obediência, Gênesis 6:14-16. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, e nela porás compartimentos, e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Gênesis 6:14. Deus foi extremamente específico. Ele deu instruções claras de comprimento, altura, largura, tipo de madeira e revestimento. A obediência de Noé foi completa. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22. Aplicação espiritual. Obedecer a Deus em detalhes, mesmo sem entender tudo, é marca dos que andam com Ele. Dimensões da arca. Comprimento, 300 covados, 135 metros. Largura, 50 covados, 22,5 metros. Altura, 30 covados, 13,5 metros. Volume estimado, cerca de 43.000 metros, ou seja, equivalente a 36 campos de tênis. Capacidade para 125.000 ovelhas de tamanho médio. 3 andares, com múltiplos compartimentos. Curiosidade. Modelos em tamanho real foram construídos na Holanda e no Ark-in-Coulter, Kentucky, Estados Unidos, e ambos mostram que a arca era extremamente estável, ideal para flutuar durante longos períodos. A madeira de gofer. Tipo exato de madeira desconhecido hoje. Possíveis traduções incluem cipreste ou cedro resistente. Era um material durável e impermeável, ideal para grandes estruturas. Calafetada com betume, um tipo de resina ou asfalto natural, para vedação completa contra a água. Uma única porta. A arca tinha apenas uma porta, Gênesis 6:16. Deus foi quem fechou a porta, Gênesis 7:16, não Noé. Simbologia espiritual. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, João 10:9. Jesus é a única porta da salvação, como a única entrada da arca. Logística dos animais, Gênesis 6:19-20, 7:2 e 3. Casais de animais impuros, 1 par, e puros, 7 pares. Animais foram trazidos por Deus, não caçados por Noé. Sistema de compartimentos e 3 andares facilitava a separação dos animais. Animais jovens seriam mais viáveis, menores, mais leves e com maior expectativa de reprodução. Curiosidade. Estudos estimam que o número de espécies essenciais poderia ter sido entre 1.000 a 8.000 tipos básicos, tornando o transporte viável. A estabilidade da arca. A arca não foi construída para navegação, mas para flutuar com segurança. Seu formato era mais semelhante a uma caixa gigante do que a um navio moderno. Especialistas apontam que seu formato teria altíssima estabilidade em tempestades, com baixa chance de capotar. Os animais. 2 de cada espécie impura e 7 pares das puras, Gênesis 7:2 e 3. Espécies provavelmente se referem a grupos maiores, gênero, não micro-variações, o que facilita a acomodação de todos. Deus trouxe os animais até Noé, ele não os caçou, Gênesis 6:20. O dilúvio. Então, a chuva caiu. Pela primeira vez, o céu se abriu, e não parou por 40 dias e 40 noites. Entrada dos animais na arca. Fechamento da porta pelo próprio Deus, Gênesis 7:16. Descrição do dilúvio. Duração do dilúvio,
150 dias de águas cobrindo tudo. A destruição total, mas a promessa de proteção se cumprindo. As águas baixaram, e a arca repousou sobre o monte Ararat. Noé sai, e a primeira coisa que faz, adora a Deus. Gênesis 8 e 9. O altar de gratidão de Noé. Deus promete nunca mais destruir a terra com água. O arco-íris como sinal da aliança. Gênesis 9, 12 a 17. A bênção e a missão dada aos filhos de Noé. Noé viveu em tempos difíceis, assim como nós. Mas ele escolheu andar com Deus. Em um mundo onde muitos zombam da fé, será que temos vivido como Noé? O que significa andar com Deus hoje? A importância da obediência, mesmo quando não faz sentido. Jesus comparando os dias de Noé com os dias da sua volta. Mateus 24, 37 a 39. O mundo antes do dilúvio. Gênesis 6, 1 a 4. Os filhos de Deus e as filhas dos homens. Interpretação comum sugere que eram descendentes fiéis, linhagem de Sete, se misturando com os infiéis, linhagem de Caim. Mencionam os Nefilim, gigantes da época, indicando uma sociedade marcada pela violência e opressão. O número 120 anos, Gênesis 6 horas e 3, pode representar tanto tempo até o dilúvio quanto a nova expectativa de vida dos humanos após o juízo. O dilúvio como julgamento e graça. O dilúvio é juízo, mas a arca é salvação. A mesma água que destruiu, sustentou a arca. A porta fechada por Deus mostra que só Ele define o tempo da salvação. Foi global. A Bíblia dá a entender que sim, cobre os montes, tudo que respira morre. Jesus usa o dilúvio como comparação ao juízo final, Mateus 24, 37 a 39. Noé envia primeiro um corvo, Gênesis 8, 7. Não retorna, pois se alimenta de carniça. Depois envia uma pomba. Primeira vez, volta, sem lugar para pousar. Segunda vez, volta com folha de oliveira, sinal de vida e esperança. Terceira vez, não volta, a terra estava habitável. O corvo representa a impureza, a pomba, a paz e o Espírito Santo, Lucas 3:22. A história de Noé não é apenas sobre juízo, é sobre graça. Em meio à corrupção de uma geração inteira, um homem decidiu andar com Deus. E por causa da sua fé, sua casa foi salva. Noé não era perfeito, mas ele foi obediente. Ele não entendia tudo, mas confiava. E enquanto o mundo zombava, ele construía. A arca que muitos desprezaram, se tornou a única esperança de salvação. Hoje, o mundo continua vivendo como nos dias de Noé. Muitos seguem distraídos, indiferentes. Mas a arca de salvação continua aberta. E essa arca tem um nome, Jesus. Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a salvação. Pela fé, Noé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Hebreus 11:7. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre os grandes homens e mulheres da Bíblia. E lembre-se, andar com Deus hoje é construir uma arca em tempos de incredulidade. Seja como Noé. Construa. Pregue. Permaneça. Confie. Que Deus te abençoe.